Existe um tipo de pessoa que o mundo tenta quebrar, mas nunca consegue. Ela fala pouco, observa muito e tem uma serenidade que incomoda os barulhentos. Pode parecer fria, mas na verdade é apenas alguém que aprendeu a escolher suas batalhas. Essa pessoa não discute com ignorância, não mendiga atenção e não busca aceitação em todo canto. Ela apenas vive com firmeza, propósito e uma paz que ninguém entende. Essa pessoa é um estoico. Mas antes que você pense que o estoicismo é frieza ou indiferença, entenda, é exatamente o contrário. O estoico sente tudo, só não se deixa dominar por nada. Ele entende que há coisas que podem ser controladas e outras que não. E quando a vida tenta provocá-lo, ele responde com o silêncio de quem já venceu dentro de si. Hoje você vai descobrir 9 coisas que um estoico nunca tolera. E o mais interessante é que se você começar a aplicar essas mesmas atitudes, vai perceber como as pessoas ao seu redor mudam completamente a forma como te tratam. Não é mágica, é limite. E limite é a mais alta forma de respeito, tanto por você quanto pelos outros. Vivemos numa época em que o descontrole emocional é a norma. Gente que fala tudo o que pensa, que se ofende por qualquer coisa, que grita para provar um ponto, que expõe sua vida para ser validado. Mas o estoico aprendeu uma verdade simples e poderosa. Quem precisa provar o próprio valor ainda não se encontrou. E é por isso que ele não tolera o desrespeito, a mentira, a manipulação e a energia vazia. Não porque se acha melhor, mas porque entende o preço da paz interior e se recusa a pagá-lo em troca de agradar os outros. Um estoico escolhe o silêncio quando todos gritam. Ele permanece calmo quando todos perdem a razão. E quando o mundo tenta arrastá-lo para o caos, ele apenas observa e não reage. Não porque é fraco, mas porque sabe que reagir a tudo é entregar o controle. E o autocontrole é a arma mais afiada que existe. Imagine que sua mente é como um castelo. Cada vez que você se irrita com algo que não merece sua atenção, é como abrir as portas para qualquer um entrar e bagunçar tudo por dentro. O estoico mantém o portão fechado, não por orgulho, mas por autoproteção. Ele sabe que sua energia é limitada e que nem tudo merece resposta. Quantas vezes você já tolerou pessoas, situações ou conversas que te drenaram completamente? Quantas vezes você saiu de um ambiente se sentindo mais leve só porque ficou em silêncio? Pois é, isso não é fraqueza, é sabedoria. A mesma sabedoria que os antigos filósofos cultivavam quando o mundo ao redor era puro caos. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que um homem que se domina. E é justamente sobre isso que este vídeo fala. Não sobre tolerar tudo, mas sobre entender que algumas coisas não merecem nem o seu olhar. Ser estoico é saber diferenciar o que deve ser enfrentado e o que deve ser ignorado. É entender que você não controla o que os outros fazem, mas controla completamente o que faz com o que te acontece. E quando você assume essa responsabilidade, a vida muda. As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você se impõe pela força, mas porque sua presença transmite firmeza. É como se seu silêncio dissesse: eu não preciso vencer você, preciso vencer a mim mesmo. E é aí que mora o verdadeiro poder. Não o poder de mandar, de dominar ou de provar que está certo, mas o poder de permanecer inabalável quando tudo tenta te tirar do eixo. O poder de manter o foco no que realmente importa: sua paz, sua mente, sua direção. Por isso, a partir de agora, cada uma das próximas 9 lições vai te mostrar um limite claro, coisas que o estoico simplesmente não tolera. E se você aprender a fazer o mesmo, vai perceber que o mundo pode continuar caótico, mas dentro de você vai existir um espaço que ninguém toca. Um espaço de calma, força e respeito próprio. Não é orgulho, é limite. E quem não entende a diferença entre esses dois, acaba confundindo firmeza com arrogância, sabedoria com frieza
e paz, com indiferença. Mas o estoico não precisa explicar. Ele apenas vive de forma coerente. E quem observar, aprende. Prepare-se, porque o que vem agora não é teoria. São 9 princípios que vão mudar a forma como você lida com o mundo e, principalmente, com você mesmo. Se quiser entender o que realmente é força, fique até o fim. Coisa 1. Desrespeito. O primeiro limite de um estoico é o desrespeito. E ele não abre exceção para ninguém, porque o respeito não é uma questão de ego, é uma questão de valor. O estoico entende que quando você permite que alguém te trate mal, você ensina o outro como deve te tratar. E isso vale para tudo, nas amizades, no trabalho, na família, nos relacionamentos. O desrespeito começa pequeno, disfarçado de piada, de ironia, de descuido. Mas se você não corta, cresce. E quando cresce, já é tarde demais. Por isso, o estoico não discute para ser respeitado. Ele apenas se afasta. Não faz escândalo, não faz drama, simplesmente não volta. Porque o silêncio dele é o sinal mais alto de dignidade que existe. Marco Aurélio, o imperador filósofo, lidava diariamente com o desrespeito. Senadores o criticavam, generais o questionavam, e o povo, às vezes, o vaiava. Mas ele jamais revidava com ódio. Ele dizia: quando alguém te ofender, pensa, ele faz isso porque acredita estar certo. E se acredita estar certo, não merece ódio, merece distância. Essa é a chave. Distância não é vingança, é proteção. E o estoico sabe que quem se respeita afasta o que o diminui. Quantas vezes você já deixou alguém ultrapassar um limite achando que estava sendo maduro? Quantas vezes você engoliu algo que te feriu só para não parecer difícil? Mas o preço disso é alto, porque cada vez que você aceita o desrespeito, um pedaço da sua autoestima se apaga, até o dia em que você não reconhece mais quem é. O estoico não precisa provar que é forte. Ele mostra força quando escolhe não reagir na mesma frequência do outro. Ele entende que gritar com quem não ouve é desperdiçar energia preciosa. E que responder à provocação é entregar o controle do próprio humor a alguém que não merece. Imagine uma fogueira acesa. Toda vez que você reage com raiva, é como jogar lenha nela. Mas quando você escolhe o silêncio, o fogo se apaga por falta de combustível. O estoico age assim. Ele observa, entende o que está acontecendo e decide se vale o seu tempo. Quase sempre não vale. Respeito não é sobre ser temido, é sobre ser claro. O estoico não precisa ameaçar nem justificar. Ele apenas demonstra pelos atos o que tolera e o que não aceita. E as pessoas aprendem rápido porque a coerência ensina mais do que 1000 palavras. Sêneca dizia que o maior erro de um homem é gastar tempo tentando mudar quem não quer mudar. E é exatamente por isso que o estoico não se envolve em conflitos desnecessários. Ele não tenta convencer ninguém do seu valor, ele apenas vive de forma que o valor se perceba. O respeito começa dentro. Quando você se olha no espelho e decide que não vai mais permitir nada que te rebaixe. Quando você entende que dizer não é um ato de amor próprio e que sair de um ambiente tóxico não é fraqueza, é inteligência emocional. Mas o mais curioso é que quando você começa a se respeitar de verdade, o mundo muda o jeito de falar com você. As pessoas sentem a energia de quem sabe o próprio valor. Você já reparou nisso? Quem tem limites claros raramente precisa se justificar. E quem vive tentando explicar o que merece ainda não aprendeu a se posicionar. O estoico não tolera o desrespeito porque ele sabe que tudo na vida é reflexo daquilo que você aceita. Se você aceita ser maltratado, vai continuar sendo. Se aceita ser ignorado, vão continuar te ignorando. Mas se você se posiciona com calma e firmeza, você muda o ambiente ao seu redor. E o mais bonito é que o estoico não precisa humilhar ninguém para isso. Ele só deixa claro com serenidade: eu não estou disponível para esse tipo de energia. Simples, direto e definitivo.
Na prática, o estoico age como uma rocha no meio da tempestade. A chuva cai, o vento bate, as ondas tentam derrubá-lo, mas ele permanece ali firme e, com o tempo, tudo que tentou atingi-lo se cansa e vai embora. Porque nada consegue vencer quem aprendeu a não reagir a provocações. Respeito no estoicismo é sinônimo de harmonia. É saber que você pode estar em paz mesmo quando o outro não está. É não se deixar contaminar por atitudes pequenas. É manter a elegância mesmo diante do caos. E não se engane, o estoico sente raiva, sente frustração, sente vontade de revidar, mas ele respira. Ele espera o momento certo e, na maioria das vezes, percebe que o melhor momento é o silêncio. Epicteto dizia: quando alguém te irritar, lembra que o problema não é o que ele faz, mas o que você sente sobre o que ele faz. Essa é a diferença entre quem reage e quem escolhe, entre quem perde a cabeça e quem domina o próprio espírito. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se do que um estoico faria. Observaria, entenderia o jogo e sairia da partida. Porque nada é mais poderoso do que olhar no rosto de quem tenta te tirar do eixo e continuar em paz. Ser estoico é não implorar por respeito, é se tornar alguém impossível de desrespeitar. Coisa 2. Falta de palavra. A segunda coisa que um estoico nunca tolera é a falta de palavra. E aqui não se trata apenas de promessas quebradas, trata-se de caráter. No estoicismo, a palavra é um contrato moral. É o reflexo da alma. O estoico acredita que quem não cumpre o que fala não se respeita o suficiente para ser levado a sério. Um homem sem palavra pode até ser inteligente, mas nunca será confiável. E confiança, uma vez quebrada, não volta igual. É como um vaso rachado, pode até ser colado, mas nunca mais segura a mesma água. O estoico não promete o que não pode cumprir. Ele prefere o desconforto da verdade à facilidade da mentira, porque ele entende que cada promessa é uma dívida espiritual, e quem deve em palavra, deve em paz. Marco Aurélio dizia que a integridade é o maior escudo que um homem pode carregar. Ele sabia que, no poder, é fácil ser corrompido pela conveniência. Mas mesmo sendo imperador, escolheu o caminho da coerência. Quando ele dizia algo, o império sabia que podia confiar. E é essa constância que separa os fortes dos volúveis. Na vida moderna, a falta de palavra virou algo comum. Pessoas marcam e não aparecem. Prometem e somem, falam uma coisa e fazem outra. Mas o estoico enxerga isso como um sinal de fraqueza, não de esperteza. Porque o homem que mente para os outros já mentiu para si mesmo antes. A palavra é o espelho do caráter. Quando você cumpre o que fala, cria uma reputação que fala por você. Não precisa se justificar. As pessoas confiam porque sabem que o que sai da sua boca é sólido. Mas quando você diz uma coisa e faz outra, a sua voz perde peso, sua presença perde força e sua essência perde credibilidade. Sêneca escreveu: fala pouco, mas quando fala, fala o que é digno de ser ouvido. O estoico vive assim. Ele não desperdiça palavras. Ele entende que cada uma delas tem um custo, e o custo é a própria reputação. Cumprir o que promete é um exercício de disciplina, não por obrigação externa, mas por coerência interna. É você ser igual quando está sozinho e quando está sendo observado. É manter o mesmo tom, o mesmo foco, o mesmo compromisso mesmo quando ninguém está vendo. Parece simples, mas é raro, porque a maioria das pessoas se adapta conforme o interesse. Prometem o que convém no momento e somem quando é hora de agir. Mas o estoico é o oposto disso. Ele prefere decepcionar com a verdade do que encantar com a mentira. Epicteto dizia que aquele que não cumpre o que diz, destrói sua própria confiança. E é verdade. Cada vez que você promete algo e não cumpre, o primeiro a perder confiança em você é você mesmo. E sem confiança interna, não há força externa.
O estoico sabe que manter a palavra é um treino de alma. Quando ele diz, vou acordar cedo, ele acorda. Quando diz, vou parar de reclamar, ele para. Quando promete, vou mudar, ele muda. Não porque é fácil, mas porque é o certo. E cumprir o certo é o que o diferencia do resto. Imagine um construtor que usa concreto fraco nas fundações. Pode até levantar o prédio, mas a estrutura vai ruir com o tempo. A palavra é o concreto da alma. Sem ela, nada se sustenta. O estoico constrói com firmeza. E isso se aplica também nas pequenas coisas. Se você promete algo a um amigo, cumpra. Se promete algo a si mesmo, cumpra dobrado. Porque a pessoa que quebra a própria palavra, quebra a própria força. A vida é feita de escolhas simples que acumulam peso. Cumprir ou não cumprir é uma delas. O estoico escolhe o caminho que o deixa em paz, mesmo que seja o mais difícil, porque a paz de quem é coerente vale mais do que a aprovação de quem vive mudando de lado. No mundo atual, onde prometer é fácil e cumprir é raro, ser alguém de palavra virou uma forma de poder silencioso. Você não precisa levantar a voz, basta agir. E quem observa entende que ali há firmeza. Por isso, o estoico mede os outros não pelo que dizem, mas pelo que fazem. E aplica isso a si mesmo. Ele sabe que o respeito nasce do exemplo. E que quem cumpre o que fala inspira confiança sem precisar exigir nada. Você quer ser admirado? Então, seja previsível no que importa. Deixe que as pessoas saibam que o seu sim é sim e o seu não é não. Esse é o verdadeiro poder da palavra. O estoico não fala para impressionar, fala para afirmar. Não promete para ser aceito, promete para ser coerente. E quando ele fala, o mundo escuta porque sabe que ali existe verdade. No fim das contas, não é sobre o tamanho das promessas, mas sobre o peso da sua voz. Porque a palavra é a ponte entre o que você pensa e o que você é. E se essa ponte for fraca, nada sólido atravessa. Ser estoico é ser inteiro mesmo quando ninguém está olhando. É entender que sua palavra é um espelho. E cada vez que você a quebra, o reflexo do seu próprio caráter se estilhaça um pouco mais. Por isso, guarde essa lição. Quem cumpre o que fala, dorme em paz. E quem vive mudando o que promete, dorme cercado de dúvidas. O estoico não busca a perfeição, busca a coerência. E é essa coerência que o torna livre. Porque quem tem palavra não precisa provar nada. A verdade dele já fala por ele. Coisa 3. Dramas e vitimismo. A terceira coisa que um estoico nunca tolera é o vitimismo e tudo que vem com ele. O drama, a reclamação e a necessidade constante de ser visto como coitado. Porque o estoico entende uma coisa simples, mas poderosa. Você não é o que acontece com você. Você é o que faz com o que acontece com você. O mundo está cheio de pessoas que transformam pequenos contratempos em tragédias. Gente que vive dizendo nada dá certo para mim, todo mundo me engana, ninguém me entende. Mas o estoico não cai nesse buraco. Ele sabe que a dor é inevitável, o sofrimento não. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Ou seja, o problema não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. E essa é uma das maiores lições da vida. O estoico sente tudo. Ele não é uma máquina sem emoção. Mas ele aprendeu que sentir não significa se afogar. Ele pode chorar, pode cair, pode falhar e mesmo assim se levantar sem fazer disso um espetáculo. Porque ele entende que o mundo não deve nada a ele. A vida não o deve. E reclamar não muda o que precisa ser mudado. A diferença entre o estoico e o vitimista é que o primeiro age, enquanto o segundo espera. O estoico diz: isso aconteceu. O que posso fazer com isso agora? O vitimista diz: isso aconteceu. Porque é justo comigo. O estoico não tem tempo para ficar repetindo a própria dor, porque ele sabe que a repetição transforma feridas em identidade. E quando a dor vira identidade, você perde o poder de curar.
Quantas vezes você já viu alguém se acostumar tanto com a infelicidade que quando a vida oferece algo bom, a pessoa desconfia? É o que acontece com quem vive se fazendo de vítima. A zona de conforto da lamentação vira prisão, e o estoico corta isso na raiz. Ele escolhe a responsabilidade. E responsabilidade no estoicismo é liberdade. Porque quando você entende que tudo o que sente pode ser refeito dentro de você, ninguém mais tem o poder de te destruir. O estoico não diz, foi culpa do outro. Ele diz, o que posso aprender com isso? Ele não diz, ninguém me ajuda. Ele diz, como posso seguir mesmo sem ajuda? E é exatamente por isso que ele cresce enquanto outros se afundam. Sêneca escreveu que o homem que reclama do destino é como um marinheiro que briga com o mar. A vida é o mar, e o mar não vai parar de ter ondas só porque você grita. Você aprende a surfar ou se afoga. O estoico surfa. No estoicismo, o drama é visto como perda de energia. A energia que poderia ser usada para mudar o que está errado acaba sendo gasta tentando chamar atenção. Mas o estoico entende que a atenção dos outros é uma moeda barata. Ele prefere investir na atenção em si mesmo, naquilo que ele pode realmente controlar. Quando você se liberta do vitimismo, descobre uma coisa incrível. A paz não vem quando tudo dá certo. A paz vem quando você aceita o que não pode mudar e muda o que não pode aceitar. E é aqui que a sabedoria estoica brilha. Porque ser estoico não é ser insensível, é sentir profundamente, mas escolher reagir com clareza. É olhar para a dor e dizer, ok, você está aqui, mas não vai me comandar. Quantas vezes você já perdeu dias reclamando de algo que não podia mudar? De uma pessoa, de uma injustiça, de uma situação? O estoico olha para isso e pensa, vale mesmo gastar minha energia nisso? E quase sempre a resposta é não. Marco Aurélio, em meio a guerras e traições, escrevia em seu diário, hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, falsas e invejosas, mas nenhuma delas pode me ferir a não ser que eu permita. Esse é o coração do estoicismo. Nada externo tem poder sobre quem domina o interno. O vitimista grita para o mundo resolver o que só ele pode resolver. O estoico silencia, age e resolve o que está ao alcance das mãos. Um faz barulho, o outro faz progresso. E o curioso é que o drama sempre busca plateia. Mas o estoico prefere o palco vazio da consciência. Ali, sozinho, ele conversa com os próprios pensamentos, analisa o que sente e transforma o que o feriu em força. Ele não precisa de aplausos, precisa de coerência. Vitimismo é como areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais afunda. Mas o estoico pisa com firmeza. Ele reconhece a dor, mas não se identifica com ela, porque ele entende que o sofrimento pode até visitar, mas nunca deve morar dentro. O drama rouba o foco, rouba o tempo, rouba a energia. E o estoico é protetor da própria energia. Ele escolhe o que pensa, o que sente e o que alimenta dentro da mente. Essa é sua verdadeira fortaleza. Talvez essa seja a lição mais transformadora de todas. A vida não vai te pedir licença para ser dura, mas o que vai definir o seu destino é o que você faz com essa dureza. Você pode usar a dor para justificar por que parou, ou pode usar a dor para explicar por que continuou. O estoico escolhe continuar. Sempre, porque ele entende que o drama é uma forma de autopiedade disfarçada e a autopiedade é uma forma lenta de desistência. E desistir de si mesmo é a única coisa que o estoico realmente não tolera. Por isso, quando o mundo parecer injusto, lembre-se, você não controla o vento, mas sempre controla as velas. O vitimista reclama do vento, o estoico ajusta o barco e segue em frente. Coisa 4. Energia negativa e fofocas. A quarta coisa que um estoico nunca tolera é a energia negativa e o veneno sutil das fofocas.
porque o estoico entende que o ambiente onde você vive molda o que você se torna. E se o ar que você respira é pesado, a mente começa a adoecer em silêncio. Pessoas negativas têm o poder de estragar até os melhores dias. Entram num lugar e o clima muda. Nada é bom o suficiente, tudo é problema, e qualquer conquista dos outros vira motivo de inveja. O estoico percebe isso de longe e se afasta, não por arrogância, mas por autopreservação. Ele sabe que a mente é como um jardim. Se você deixa qualquer um plantar o que quiser ali dentro, vai acabar colhendo ervas daninhas de pensamentos que nem são seus. Por isso, o estoico protege seu espaço mental com a mesma seriedade com que um guerreiro protege o escudo. As fofocas são o combustível perfeito da mediocridade. Elas fazem quem não constrói se sentir importante por destruir. E o estoico não se presta a esse papel. Ele sabe que quem fala dos outros pelas costas está, na verdade, mostrando o que carrega por dentro. Epicteto dizia: não repita o que os outros dizem sobre alguém. Observe com seus próprios olhos. E é por isso que o estoico prefere o silêncio à conversa vazia. Ele entende que uma boca que fala demais quase sempre revela uma mente que pensa de menos. Pense bem. Quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo drenado, com a sensação de que a energia ficou mais pesada? Pois é, o estoico não ignora isso. Ele entende que o corpo reage ao que o espírito absorve. E por isso ele escolhe de estar perto de quem fala de ideias, não de pessoas. A fofoca é o veneno disfarçado de socialização. Você acha que está apenas comentando, mas no fundo está alimentando o julgamento, a inveja e o ego. E tudo isso volta para dentro como um ciclo de toxicidade. O estoico corta isso sem culpa. Ele não precisa ser simpático com o que destrói a alma. Ele prefere o silêncio desconfortável à conversa venenosa. Porque ele sabe que a paz vale mais do que a aprovação de quem vive no caos. E aqui está a parte mais interessante. Quanto mais você evolui, mais percebe que o silêncio incomoda quem vive de barulho. O estoico não reage, não comenta, não participa. Ele observa e pensa: essa energia não é minha. E segue o caminho. Sêneca dizia que o tempo é o bem mais precioso do homem sábio. E o estoico não desperdiça tempo com gente que gasta o próprio falando mal dos outros. Ele prefere investir cada minuto em algo que o faça crescer, porque ele sabe que a vida é curta demais para se perder em conversas pequenas. E energia negativa não vem só das pessoas, vem também dos ambientes, das redes sociais, dos conteúdos que você consome. O estoico é seletivo até com o que vê e ouve. Ele entende que tudo o que entra pela mente se transforma em pensamento, e pensamento molda ação. Por isso, ele escolhe o que alimenta o espírito. Se um conteúdo só desperta raiva, inveja ou comparação, ele desliga, porque ele sabe que o autocontrole começa na escolha do que se consome. A energia negativa é como fumaça. Invisível no início, mas logo começa a sufocar. E a maioria das pessoas só percebe quando já está respirando esse ar pesado há muito tempo. O estoico percebe rápido e abre a janela. E quando ele precisa se afastar, ele não faz cena, não explica, não justifica, não acusa. Ele apenas se retira e quem perceber, percebe. Porque ele aprendeu que a paz não se negocia, se protege. E aqui, nesse ponto do vídeo, é hora de uma pausa consciente. Se você está assistindo até agora, é porque sente que também precisa proteger a própria energia. Então, escreva aqui nos comentários: sou calmo, não frio. Essa é a diferença. O estoico não é frio, é apenas alguém que aprendeu a se preservar. Agora, de volta à nossa lição. A energia negativa é contagiosa, mas a serenidade também é. O estoico sabe que quando ele mantém a calma, o ambiente ao redor muda. Ele é o tipo de pessoa que transforma o caos em equilíbrio só pela presença. E isso acontece porque ele domina a própria frequência. Não existe sabedoria onde há fofoca.
Não existe clareza onde há julgamento e não existe evolução onde há comparação. Por isso o estoico prefere estar só do que mal acompanhado, porque solidão com propósito é meditação, mas companhia errada é ruído. Marco Aurélio escrevia que a alma se torna da cor dos pensamentos que cultiva. E é verdade. Se você vive cercado de queixas, se torna um eco delas. Mas se vive cercado de silêncio e disciplina, começa a brilhar de dentro para fora. O estoico não absorve o caos, ele o observa. Ele entende que o comportamento dos outros fala sobre eles, não sobre ele. E por isso, ele mantém a calma mesmo quando o ambiente tenta roubar sua paz. No fim das contas, ser estoico é escolher o tipo de energia que você quer carregar e proteger essa energia como algo sagrado. Porque o mundo está cheio de gente que vive tentando te arrastar para o drama, para o barulho, para o conflito. Mas o estoico sabe que nenhuma dessas coisas vale a pena. Ele prefere a solidão ao ruído, prefere a verdade ao conforto, prefere a paz ao aplauso. E é por isso que o estoico nunca tolera energia negativa. Porque ele sabe que aquilo que você permite ao seu redor é o reflexo do que existe dentro de você. Se você quer uma vida leve, afaste-se de quem pesa o ar. Fique perto de quem te traz paz, e não de quem exige que você prove o tempo todo que é digno dela. O estoico não luta por respeito, ele o inspira. E o primeiro passo para isso é escolher a energia que o cerca. Coisa 5. Gente que vive se comparando. A quinta coisa que um estoico nunca tolera é a comparação constante. Comparar-se com os outros é uma das maneiras mais rápidas de perder a paz e a gratidão. E o estoico entende que quem vive medindo a própria vida pela régua alheia está condenado à insatisfação eterna. Vivemos numa era em que tudo é vitrine. Cada pessoa mostra o que tem, o que faz, onde viaja, o que compra. E o que você vê é uma ilusão cuidadosamente editada. Mas a mente não entende isso. Ela olha, compara e se sente menor. E é aí que o sofrimento começa. O estoico aprendeu que a única comparação que faz sentido é com quem ele era ontem. Ele não tenta ser melhor que ninguém, ele tenta ser melhor do que foi. E isso o mantém em paz, porque o progresso dele não depende de mais ninguém. Sêneca dizia: nenhum homem é infeliz pelo que não tem, mas pelo que imagina que falta. E essa frase explica muita coisa. O sofrimento não vem da falta real, vem da ilusão da falta. Você pode ter tudo e ainda se sentir vazio se passar o tempo todo olhando para o lado. A comparação é uma armadilha invisível. Ela começa inocente com um queria ter o que ele tem, mas logo se transforma em por que eu ainda não cheguei lá? E antes que perceba, você começa a se odiar por não estar no mesmo ponto que alguém que vive uma história completamente diferente da sua. O estoico corta isso pela raiz. Ele entende que cada pessoa carrega um ritmo, um tempo e um destino. Que ninguém está atrasado quando segue o próprio caminho. E que correr atrás da vida dos outros é a maneira mais lenta de viver a sua. Epicteto dizia que o homem que deseja ser outro deixa de ser ele mesmo. E é exatamente isso que a comparação faz. Rouba sua identidade. Faz você duvidar do seu valor, das suas escolhas, da sua trajetória. Mas o estoico não se mede por aplausos, nem curtidas. Ele se mede pelo quanto consegue manter a mente calma no meio do barulho. Comparar-se é um tipo de autodesrespeito. É dizer, mesmo que inconscientemente, não sou suficiente. E o estoico não permite esse tipo de pensamento. Ele sabe que não existe ninguém no mundo com o mesmo conjunto de experiências, cicatrizes e virtudes que ele. E é isso que o torna único. Enquanto o comparador vive olhando o sucesso do outro, o estoico olha para o próprio crescimento. Ele entende que cada vitória verdadeira é invisível, é acordar mais focado, reagir menos, ter mais paciência, errar menos. Essas são as vitórias que o mundo não vê, mas que constroem impérios internos.
As redes sociais são o campo de batalha da comparação. E o estoico não entra nessa guerra. Ele entende que não há sabedoria em medir felicidade pela foto de alguém. Porque ninguém posta o tédio, o cansaço, a dor, o medo. Só mostram o resultado, nunca o processo. E quem se compara com o resultado alheio, esquece que o próprio processo é o que o forma. Marco Aurélio, no auge do poder, escreveu algo impressionante. Não inveje o que os outros têm. Eles pagaram o preço por isso e você talvez não queira esse preço. O estoico entende isso profundamente. Cada conquista tem um custo. E às vezes, o que parece vitória é apenas um disfarce para algo que o outro nem queria viver. Comparar-se é desperdiçar o que você tem de mais precioso, tempo e energia. Enquanto o comparador sente inveja, o estoico pratica gratidão. Ele olha para a própria vida e pensa: talvez eu ainda não tenha tudo, mas tenho o que preciso para seguir. E esse pensamento simples é o que o mantém em equilíbrio. Sêneca dizia que quem vive para agradar os outros é escravo de todos. A comparação nasce exatamente dessa escravidão. Do medo de não ser aceito, de não ser admirado, de não ser visto. Mas o estoico não busca a aprovação, ele busca autenticidade. E a autenticidade nunca nasce da comparação, mas da aceitação. Aceitar-se é o primeiro ato de liberdade. É olhar no espelho e dizer: eu sou o suficiente, mesmo com falhas. Estou em construção, mas sou digno de respeito agora. E quando você chega nesse ponto, o sucesso dos outros deixa de te incomodar, começa a te inspirar. O estoico aprende a admirar sem invejar, a observar o que o outro conquistou e usar isso como motivação, não como medição, porque ele sabe que a inveja consome, mas a admiração constrói. E se você parar para pensar, toda vez que se compara, você está esquecendo do que já superou. Das vezes que caiu e se levantou, das noites que chorou, mas ainda assim levantou cedo e fez o que precisava ser feito. O estoico nunca esquece disso, porque ele se respeita demais para se diminuir diante de ninguém. A comparação é o contrário da sabedoria, porque o sábio entende que cada um carrega suas próprias batalhas. E quem você inveja hoje pode estar orando para ter a paz que você já tem. Ser estoico é ter clareza, é olhar para o mundo sem se sentir inferior nem superior. É entender que o sucesso alheio não é ameaça, é apenas um lembrete de que o impossível é possível. Por isso, o estoico não tolera a comparação, porque ele sabe que a verdadeira vitória não é ter mais que os outros, é precisar de menos para estar em paz. E se você quer começar a praticar isso hoje, faça uma coisa simples. Em vez de pensar em quem está à frente, olhe para trás e veja o quanto você já evoluiu. Isso muda tudo. A mente calma não compete, ela cria. E é por isso que o estoico anda devagar, mas nunca para. Porque ele sabe que o único destino que vale a pena alcançar é aquele onde ele é fiel a si mesmo. Coisa 6. Falta de disciplina. A sexta coisa que um estoico nunca tolera é a falta de disciplina. Porque ele sabe que sem disciplina, toda sabedoria vira teoria bonita e nada mais. O estoico entende que a disciplina é o que transforma conhecimento em força, intenção em resultado e sonho em realidade. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábito. Querem paz, mas alimentam o caos. Querem resultados, mas vivem de desculpas. E o estoico observa tudo isso com clareza. Ele sabe que a diferença entre quem fala e quem faz é uma palavra: consistência. Marco Aurélio escrevia todos os dias antes de enfrentar o peso de ser imperador. Em meio a guerras, traições e doenças, ele encontrava tempo para refletir, escrever e ajustar a própria mente. E isso não era coincidência. Era disciplina. A força de quem entende que o domínio de si mesmo exige treino diário. O estoico não espera estar motivado para agir.
Ele age mesmo sem vontade, porque ele sabe que a motivação é instável, mas a disciplina é constante. E quando o corpo não quer ir, a mente comanda. Quando o medo aparece, o foco responde. Quando o cansaço fala alto, o propósito fala mais alto ainda. Sêneca dizia: apressa-te a viver com propósito, antes que a vida te apresse sem sentido. A disciplina é isso, um lembrete diário de que o tempo é curto demais para viver no automático. O estoico entende que cada pequena ação, por menor que pareça, é um voto no tipo de pessoa que ele quer ser. E a cada escolha, ele decide: vou continuar dormindo ou vou me tornar alguém de quem eu me orgulhe? E é nessas decisões silenciosas que o estoico se constrói. A falta de disciplina é o veneno da alma moderna, porque hoje é fácil começar, difícil é continuar. É fácil se inspirar com uma frase, um vídeo, uma palestra, mas o estoico não vive de inspiração, vive de ação. Ele não busca o pico de energia do momento. Ele constrói energia através da constância. Epicteto dizia que ninguém se torna excelente por acaso, e o estoico vive essa verdade todos os dias. Ele sabe que o domínio de si não vem do que você sabe, mas do que você pratica quando ninguém está olhando. A disciplina é o maior ato de amor próprio que existe, porque é ela que te faz cumprir o que prometeu a si mesmo. E cumprir promessas pessoais é o que constrói respeito interno. Sem isso, o homem vive em guerra consigo mesmo. O estoico organiza o próprio dia como um campo de batalha. Ele entende que se não controlar a agenda, será controlado por distrações. Ele não deixa o acaso decidir seu destino. Ele o escreve com rotina, foco e propósito. Enquanto muitos dizem, não tenho tempo, o estoico pensa, tenho as mesmas 24 horas que Marco Aurélio tinha, e escolhe usá-las com sabedoria. Mas não se engane, disciplina não é rigidez. O estoico não busca perfeição, busca equilíbrio. Ele entende que alguns dias vão falhar, e tudo bem. O importante é nunca abandonar o processo. Porque desistir um dia não destrói nada, mas desistir de vez destrói tudo. E se há uma coisa que o estoico nunca faz, é abandonar o próprio caminho. Mesmo cansado, ele dá um passo. Mesmo sem vontade, ele mantém o ritmo. Porque ele sabe que a vitória vem para quem continua, não para quem começa empolgado e para no primeiro obstáculo. Disciplina é liberdade. Essa é uma das maiores verdades do estoicismo. Porque quem tem disciplina não é escravo do humor, da preguiça ou da procrastinação. Ele faz o que precisa ser feito e isso o torna livre. A falta de disciplina cria caos interno. Faz você viver se culpando, se frustrando, se prometendo o que nunca cumpre. E o estoico corta isso com firmeza. Ele sabe que não existe paz sem ordem. E a ordem começa dentro. Quantas vezes você já disse, segunda eu começo? Quantas vezes prometeu mudar e não saiu do lugar? O estoico não faz promessas vagas. Ele começa, mesmo pequeno, mesmo incerto, mesmo cansado, porque ele entende que o começo imperfeito vale mais do que o plano perfeito que nunca sai do papel. A disciplina cria autoconfiança. Cada vez que você cumpre o que disse, sua mente entende, posso confiar em mim. E é essa confiança que te faz seguir firme quando o resto desiste. O estoico confia em si porque se conhece. E quem se conhece, se comanda. Sêneca dizia, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. A disciplina é o antídoto contra a perda de tempo. Ela transforma os dias em degraus e os degraus em propósito. E quando a vida tenta te derrubar, a disciplina te segura. Ela é o músculo invisível da alma. Sem ela, qualquer vento te leva. Com ela, nenhum vendaval te destrói. Por isso, o estoico trata a disciplina como sagrada. Ele não negocia com o próprio progresso, porque ele sabe que desistir hoje é assinar a desistência do amanhã.
E quem vive adiando a própria evolução nunca sente o gosto da liberdade. Ser estoico é ser constante mesmo quando o mundo não te entende. É acordar cedo, agir com propósito, suportar o desconforto e manter a mente firme. Porque o estoico sabe que o conforto é o vício dos fracos, mas a disciplina é o hábito dos fortes. A falta de disciplina cria arrependimento, a disciplina cria orgulho. E o estoico prefere o cansaço de quem fez ao vazio de quem só pensou em fazer. No fim das contas, a disciplina não é sobre perfeição, é sobre respeito. Respeito pelo próprio tempo, pela própria jornada e pelo próprio destino. E é por isso que o estoico nunca tolera a falta dela. Porque ele sabe que sem disciplina, tudo o que sobra é arrependimento. E viver arrependido é o oposto de viver em paz. Coisa 7. Pessoas que não sabem o próprio valor. A sétima coisa que um estoico nunca tolera é gente que não sabe o próprio valor. Porque o estoico entende que o respeito do mundo é apenas o reflexo do respeito que você tem por si mesmo. E quando alguém não se valoriza, acaba se tornando um campo aberto para que os outros decidam o seu preço. Sêneca dizia: quem se despreza, atrai desprezo. E é exatamente isso que acontece com quem vive se diminuindo. Quando você não se enxerga como alguém digno, o mundo te trata como se não fosse. O estoico não aceita isso. Ele sabe que o valor de um homem não se mede pelo aplauso que recebe, mas pela firmeza que mantém quando ninguém o está aplaudindo. Quem não sabe o próprio valor tenta comprá-lo nos olhos dos outros. E essa é uma das maiores armadilhas da vida moderna, a necessidade de ser validado o tempo todo. Ser aceito, ser notado, ser aprovado. Mas o estoico não vive para agradar ninguém. Ele vive de acordo com seus princípios e é isso que o liberta. Pessoas que não conhecem o próprio valor acabam aceitando qualquer coisa. Aceitam migalhas de atenção, relacionamentos vazios, empregos que sufocam e amizades que desgastam. Tudo porque acreditam que não merecem mais. Mas o estoico sabe que merecimento não é arrogância, é consciência. Quem se conhece não implora. Quem tem clareza não mendiga. Quem tem valor não precisa provar nada. O estoico entende que o silêncio também é uma resposta. Ele não precisa discutir para mostrar que tem valor. Ele simplesmente não se coloca onde não é respeitado. Ele não insiste onde não é bem-vindo. Ele não tenta convencer ninguém de que é digno, ele apenas vive de forma que isso seja evidente. Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto depender da aprovação de outro. E essa frase deveria estar escrita na mente de todos, porque quem precisa ser validado o tempo todo está preso. Preso à opinião, ao olhar, ao julgamento. O estoico quebra essas correntes uma a uma, até que o único olhar que realmente importa é o que ele lança no espelho. O estoico não busca se sentir melhor que ninguém busca se sentir inteiro. Ele entende que o valor não está em ser admirado, mas em ser fiel ao que acredita, mesmo que isso custe a aprovação de muitos. E ele prefere a solidão da autenticidade à companhia da falsidade. A maioria das pessoas confunde humildade com submissão. Acha que ser humilde é aceitar tudo calado. Mas o estoico sabe que humildade é reconhecer o próprio tamanho, nem mais, nem menos. Ele se curva diante da verdade, não diante da humilhação. Saber o próprio valor é uma forma de proteção. É o escudo contra quem tenta manipular, contra quem tenta usar, contra quem tenta te convencer de que você é demais por se posicionar. O estoico não pede licença para existir. Ele apenas existe com firmeza, com presença, com propósito. Quantas vezes você já se diminuiu para caber em lugares pequenos? Quantas vezes já se calou para não parecer difícil? Quantas vezes fingiu não perceber que estavam te desrespeitando só para manter a paz? Mas o estoico entende que a paz que exige que você se anule não é paz, é prisão. Ele aprendeu a diferença entre ser gentil e ser submisso.
e nunca confunde empatia com fraqueza. O estoico ajuda, ouve, acolhe, mas nunca deixa que abusem da sua bondade. Porque ele sabe, quando você se respeita, os outros aprendem a te respeitar também. Marco Aurélio escreveu: o valor de um homem é medido pelo valor das coisas que ele busca. O estoico busca sabedoria, paz e coerência, e isso já diz tudo sobre ele. Ele não corre atrás de aplausos, mas de clareza. Ele não quer ser o mais admirado, quer ser o mais consciente. Saber o próprio valor é caminhar sem medo de estar só. É entender que o isolamento, às vezes, é o preço da autenticidade. Mas o estoico paga esse preço com serenidade, porque sabe que é melhor estar só do que cercado de gente que não te reconhece. E o mais curioso é que quando o estoico para de implorar por valor, ele passa a atraí-lo naturalmente. As pessoas sentem a força de quem sabe o que merece. A postura muda, o olhar muda, a energia muda. E o respeito vem não porque foi pedido, mas porque foi conquistado. Sêneca dizia: aquele que é autossuficiente nada teme. E o estoico vive assim. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em ter, mas em ser. Ser firme mesmo em silêncio, ser constante mesmo em dúvida, ser leal a si mesmo, mesmo quando o mundo diz o contrário. Quem não sabe o próprio valor vive correndo atrás de migalhas. O estoico, ao contrário, constrói banquetes internos. Ele se alimenta de paz, de propósito, de clareza, e isso o torna completo. Por isso, ele nunca tolera quem vive se diminuindo, porque ele sabe que quem não se valoriza, inevitavelmente se perde. E quem se perde de si mesmo, perde tudo. Saber o próprio valor é como acender uma luz dentro da mente. Depois que você vê, não dá para fingir que não viu. Depois que entende o que merece, não aceita menos. E depois que se respeita, não precisa mais exigir respeito. Ele vem naturalmente. O estoico não é frio, é consciente. Ele não se acha melhor, ele apenas sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa provar. Então, se você quer viver como um estoico, comece por aí. Pare de se diminuir para caber onde não é para você. Quem tenta se encaixar em espaços pequenos acaba quebrando as próprias asas. O estoico não se encaixa, ele se eleva. E quem quiser acompanhar, que suba também. Coisa 8. Descontrole emocional. A oitava coisa que um estoico nunca tolera é o descontrole emocional. Porque ele sabe que quem não domina as próprias emoções acaba sendo dominado por qualquer um. O estoico entende que o verdadeiro poder não está em reagir rápido, mas em responder com sabedoria. Vivemos numa era em que todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer retrucar, todo mundo quer ter a última palavra. Mas o estoico é diferente. Ele domina a arte do silêncio e da pausa. Ele não responde na hora da raiva, porque sabe que uma palavra dita no calor do momento pode destruir o que levou anos para construir. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E essa é a essência da calma estoica. Ser livre é não ser prisioneiro do impulso. É olhar para a provocação e dizer em pensamento: você não vai me tirar do meu eixo. O descontrole emocional é o grande inimigo da sabedoria, porque toda vez que você explode, reage sem pensar ou se deixa levar pela raiva, você entrega o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa. Quem te irrita, te domina. E o estoico jamais aceita ser dominado por nada, muito menos por emoções passageiras. Mas calma, o estoico não é um robô. Ele sente tudo. Ele se entristece, se decepciona, se frustra. A diferença é que ele não se deixa governar por esses sentimentos. Ele sente e escolhe o que fazer com o que sente. Essa é a diferença entre sentir e se perder. O descontrole nasce da falta de pausa, da pressa em querer resolver tudo agora, em querer responder tudo na mesma hora. Mas o estoico aprendeu que o tempo é um aliado. Ele espera, ele respira, ele entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade.
Marco Aurélio escreveu: se alguém te provoca, lembra-te, não é o que ele faz que te fere, mas o julgamento que você faz sobre o que ele faz. Ou seja, não é o outro que te tira do eixo, é você que se permite sair dele. E quando você entende isso, nada mais te abala da mesma forma. O estoico é como o mar em dia calmo. A superfície pode até se agitar, mas nas profundezas tudo continua tranquilo. Ele aprendeu que reagir a tudo é o mesmo que viver escravo das circunstâncias. E por isso, ele escolhe o autocontrole não para parecer forte, mas para ser livre. O descontrole emocional transforma qualquer discussão pequena em uma guerra. E o estoico não luta batalhas inúteis. Ele sabe que há momentos em que vencer é simplesmente não participar. E quando alguém tenta provocá-lo, ele observa como quem vê uma tempestade de longe. Sabe que vai passar e não se coloca no meio. Sêneca dizia: a raiva, se não for contida, é frequentemente mais nociva do que a ofensa que a provocou. E ele estava certo. A raiva mal administrada destrói relacionamentos, decisões, reputações e até a saúde. Por isso, o estoico a observa com atenção, porque ele entende que toda emoção é um mensageiro, não um mestre. O estoico usa as emoções como bússola, não como volante. Elas mostram onde algo precisa ser ajustado, mas nunca comandam o caminho. Ele entende que a raiva pode sinalizar injustiça, a tristeza pode apontar falta de sentido, o medo pode indicar cautela, mas nenhuma delas decide por ele. E aqui está a beleza do estoicismo. Não se trata de suprimir emoções, mas de dominá-las com consciência. O estoico chora, mas não se vitimiza. Ele sente raiva, mas não se vinga. Ele sente medo, mas não paralisa. Ele transforma cada emoção em combustível para o equilíbrio. Na prática, isso significa escolher a calma, mesmo quando seria mais fácil explodir. Significa saber quando falar e, principalmente, quando calar. Significa perceber que, às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia, não porque você é fraco, mas porque sua paz vale mais do que provar um ponto. E isso confunde muita gente. Porque o mundo acha que calma é fraqueza, mas calma é domínio, calma é força contida. Calma é o poder de escolher a própria reação quando tudo tenta te empurrar para o caos. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse com raiva? Quantas vezes perdeu tempo tentando consertar o que teria sido evitado com 1 minuto de silêncio? O estoico aprendeu que é melhor engolir uma palavra do que engolir uma consequência. O autocontrole é o músculo invisível da alma. Ele se fortalece com a prática, com o tempo e com a consciência. E quanto mais o estoico exercita esse domínio, mais livre ele se torna. Porque nada mais o comanda, nem a raiva, nem o medo, nem o orgulho. O descontrole é o oposto da sabedoria. E a sabedoria no estoicismo é o caminho para a liberdade. Ser sábio é saber quando agir e quando esperar, quando responder e quando ignorar, quando enfrentar e quando simplesmente seguir em paz. Epicteto ensinava seus alunos a se perguntarem diante de qualquer provocação: isso está sob o meu controle? Se a resposta fosse não, então não valia o gasto emocional. E é exatamente isso que o estoico faz. Ele não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Ele foca na própria conduta, porque é a única coisa que realmente depende dele. O estoico não se deixa incendiar pelas chamas da emoção alheia. Ele é o tipo de pessoa que, quando o ambiente pega fogo, acalma o ar. Sua presença é paz. Sua fala é ponderada. Sua reação é calculada. E o mais interessante é que, quanto mais o estoico se domina, mais poder ele ganha sobre o mundo. Porque quem controla a si mesmo, controla tudo. Ser estoico é isso, ter o coração quente e a mente fria. É não deixar que o que vem de fora destrua o que foi construído por dentro. É ser o capitão do próprio barco, mesmo quando o mar está revolto. No fim das contas, o descontrole é um luxo que o sábio não se permite.
porque ele sabe que uma única explosão pode apagar anos de serenidade. E o estoico prefere ser lembrado pela calma que mantém, não pela fúria que perdeu. Por isso, ele nunca tolera o descontrole emocional, porque ele entende que o mundo tenta te provocar o tempo todo, mas quem domina a mente vence o mundo. Coisa 9. Afastar-se de si mesmo. A nona coisa que um estoico nunca tolera é afastar-se de si mesmo. Porque o maior erro de todos é se perder tentando agradar os outros. O estoico entende que o mundo vai te empurrar o tempo todo para fora do teu centro para que você viva conforme o que os outros esperam e não conforme quem você é. Mas ele não cede, porque ele sabe, quem se afasta de si mesmo perde a única coisa que realmente possui, a própria alma. Marco Aurélio escreveu: é possível que alguém te impeça de agir, mas não de ser justo, sábio e autêntico. Essa é a essência do estoicismo. Nada externo tem o poder de te tirar de dentro de você, a não ser que você permita. E a verdade é que a maioria das pessoas vive tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para elas. Querem ser aceitas, compreendidas, admiradas, mas, para isso, sacrificam a própria verdade. Mudam o jeito de falar, de se vestir, de pensar, só para se sentirem incluídas. E o preço disso é alto, porque quando você se adapta demais, chega uma hora em que já não lembra mais quem é. O estoico não negocia com a própria essência. Ele pode ajustar o tom, mas nunca o conteúdo. Pode mudar o caminho, mas nunca o propósito. Ele prefere ser rejeitado por ser autêntico do que aplaudido por ser uma farsa. Afastar-se de si é o mesmo que abandonar a própria mente num campo de batalha. E o estoico sabe que a mente é o único lugar onde ele realmente pode encontrar abrigo. Por isso, ele cuida dela como um templo. Silencia quando o mundo fala alto demais. Observa quando o mundo reage rápido demais e reflete quando o mundo julga cedo demais. Sêneca dizia: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E é isso que acontece com quem se perde de si. A vida vira um barco sem leme, à deriva de opiniões, elogios e críticas. Mas o estoico segura firme o próprio timão. Ele sabe o que acredita, sabe o que valoriza, e não muda de direção só porque o vento soprou mais forte. O estoico entende que viver em coerência é um tipo de paz que o mundo não consegue entender, porque a maioria prefere agradar do que ser fiel a si. Mas o estoico prefere dormir em paz a dormir popular. Afastar-se de si é começar a dizer sim para tudo o que te desgasta. É aceitar convites que você não quer, ficar em lugares que te adoecem e sorrir para coisas que te entristecem. Mas o estoico não tolera isso. Ele diz não quando é preciso e não carrega culpa por isso, porque ele entende que dizer não aos outros muitas vezes é dizer sim para si mesmo. Epicteto dizia que o homem sábio é aquele que é fiel ao próprio caráter, mesmo que o mundo o acuse de orgulho. E é por isso que o estoico não tem medo de desapontar ninguém. Ele não veio para corresponder às expectativas alheias, veio para viver a própria verdade. Quantas pessoas você conhece que vivem cansadas de tentar ser o que não são, que passam o dia inteiro representando, sorrindo para agradar, se escondendo para não decepcionar? O estoico não joga esse jogo. Ele prefere ser verdadeiro e mal interpretado do que falso e aplaudido. A coerência é a bússola do estoico. E sempre que ele percebe que está se afastando demais de si, ele volta. Volta para o silêncio, volta para a reflexão, volta para a essência. Ele entende que a mente precisa de alinhamento constante como um guerreiro que afia a espada todos os dias. O estoico não tolera trair a si mesmo por conforto, porque ele sabe que o preço da incoerência é a culpa. E a culpa é um peso que destrói o espírito. Por isso, ele age com verdade mesmo quando é difícil, porque ele prefere uma dor limpa à paz suja da mentira. Marco Aurélio dizia:
Não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. E é isso que o estoico faz. Ele não fala sobre integridade, ele vive integridade. Não discute sobre coerência, ele pratica coerência. Porque ele entende que a autenticidade é silenciosa, mas o silêncio dela ecoa mais do que 1000 discursos. Afastar-se de si também significa se encher de distrações para não lidar com o que sente. E o estoico não foge da própria mente. Ele encara o vazio, a solidão, o silêncio, porque sabe que é ali, no incômodo, que o verdadeiro crescimento acontece. Ele não preenche o vazio com ruído, ele o preenche com presença. O estoico aprendeu que o maior ato de coragem é ser quem você é, num mundo que tenta te transformar em outra coisa o tempo todo. E é por isso que ele jamais tolera perder essa conexão. Ele sabe que pode perder dinheiro, amigos, status, mas se não perder a si mesmo, ainda está inteiro. E quem permanece inteiro, cedo ou tarde, vence. Sêneca dizia que a maior riqueza é viver de acordo com a própria natureza. E o estoico vive exatamente assim. Ele não se força a ser o que não é, não gasta energia sustentando máscaras, não desperdiça tempo tentando provar nada. Ele apenas vive em paz com o que é, em evolução constante com o que pode ser. Ser estoico é manter-se firme mesmo quando tudo tenta te confundir. É confiar na própria bússola quando o mundo tenta girá-la. É continuar centrado quando tudo ao redor perde o centro. Porque quem permanece fiel a si mesmo, permanece livre. Por isso, o estoico nunca tolera afastar-se de si. Porque ele sabe que o maior triunfo da vida é chegar ao fim e ainda se reconhecer no espelho. Chegamos ao fim. Mas, na verdade, o estoicismo nunca tem fim, ele é um caminho que se percorre todos os dias. E se você chegou até aqui, é porque, no fundo, também sente que precisa proteger algo dentro de si. Sua paz, seu foco, seu respeito próprio. Lembra da frase da capa? Não é orgulho, é limite. Não é frieza, é respeito. Essas palavras resumem tudo que o estoico acredita. Porque ele entendeu que o amor próprio não é egoísmo, é lucidez. E que viver em paz não é isolamento, é sabedoria. Um estoico não é alguém distante da vida. Pelo contrário, é alguém totalmente presente nela. Só que em vez de reagir ao caos, ele o observa. Em vez de reclamar, ele aprende. Em vez de buscar controle, ele busca entendimento. Ele aprendeu que há coisas que simplesmente não merecem energia. Que há batalhas que são perdidas no silêncio e vencidas na serenidade. E que o maior sinal de evolução é quando algo que antes te tirava do eixo já não tem mais poder nenhum sobre você. O estoico não é um herói sem medo. É alguém que sente medo, mas segue. Que sente raiva, mas escolhe não reagir. Que sente dor, mas decide não se tornar a própria dor. Ele não finge que o mundo é fácil, apenas escolhe ser forte o bastante para enfrentá-lo sem perder a alma no processo. Epicteto dizia: não é o que acontece que te define, é como você responde ao que acontece. Essa é a essência da filosofia estoica, a liberdade de ser dono das próprias reações. Ser estoico é acordar todo dia com a consciência de que o mundo pode desabar, mas dentro de você ainda pode existir calma. É entender que a mente é o único território onde ninguém pode te derrotar, a não ser que você mesmo abra as portas. E é por isso que o estoico nunca tolera o que rouba sua energia, sua verdade e sua integridade, porque ele sabe que cada concessão é uma rachadura na muralha da alma. E quem não protege o próprio interior acaba sendo destruído pelo exterior. Sêneca dizia que o homem que domina a si mesmo domina o mundo. E é por isso que o estoico escolhe o domínio interno em vez do controle externo. Ele sabe que o mundo vai continuar sendo o que é: injusto, ruidoso, acelerado, instável. Mas ele também sabe que pode permanecer firme enquanto tudo gira ao redor. O estoico não busca perfeição, busca coerência.
Ele não tenta eliminar as emoções, tenta entendê-las. Ele não vive para provar nada, vive para ser inteiro. E essa é a beleza da filosofia estoica. Ela não te transforma em alguém frio, te transforma em alguém forte o suficiente para continuar amoroso mesmo num mundo caótico. Pense nisso. Hoje, as pessoas confundem calma com desinteresse, confundem silêncio com fraqueza, confundem limites com arrogância. Mas o estoico não precisa corrigir essa confusão. Ele entende que quem não te entende não é problema teu, é reflexo da própria limitação. E o mais interessante é que quanto mais o estoico se conhece, menos ele precisa explicar. As palavras diminuem, as ações aumentam, os excessos somem, o essencial fica. E a paz que parecia inalcançável vira o estado natural das coisas. Marco Aurélio escreveu que o homem encontra a tranquilidade quando alinha o que pensa, o que diz e o que faz. E essa talvez seja a definição mais simples e poderosa da verdadeira liberdade. Viver em coerência. O estoico sabe que a vida vai testá-lo todos os dias. Vão tentar tirar sua calma, zombar da sua serenidade, provocar suas reações. Mas ele sorri por dentro, porque sabe que cada teste é uma oportunidade de praticar o autocontrole. Cada ofensa é um lembrete para fortalecer a paciência. Cada obstáculo é uma lição para crescer em silêncio. E quando ele vence não os outros, mas a si mesmo, ele entende que nada é mais gratificante do que estar em paz dentro da própria pele. Ser estoico é saber o que aceitar e o que rejeitar. É entender que o que vem de fora não pode te ferir se o que está dentro for sólido. É perceber que a vida não é sobre mudar o mundo, mas sobre não deixar o mundo mudar quem você é. Essa é a vitória silenciosa dos fortes. Viver em harmonia num tempo em que todo mundo vive em ruído. E talvez essa seja a maior lição de todas. Um estoico não é um homem sem sentimentos, é um homem que aprendeu a sentir sem se destruir. E isso hoje é raro. E é por isso que é valioso. Então, se esse vídeo te fez pensar, se alguma dessas 9 atitudes despertou algo dentro de você, faça um favor a si mesmo. Proteja sua energia, seus limites e sua calma. Pare de se justificar para quem não entende o seu silêncio. Pare de explicar o que só o tempo vai provar. E comece a agir com a serenidade de quem sabe que não precisa vencer ninguém, apenas não se perder de si mesmo. A vida não vai parar de testar sua paciência, mas o estoico sabe que cada teste é um convite para crescer. E quanto mais ele cresce, mais o mundo percebe que calma não é fraqueza, é maturidade. Sêneca dizia: o homem tranquilo é aquele que vive consigo em harmonia. E esse é o destino de quem segue o caminho estoico. Não viver sem dor, mas viver sem desespero. O silêncio do estoico não é vazio, é o som da força de quem sabe quem é. E quem sabe quem é, já venceu. Então, se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Dia no piloto automático, com preguiça de levantar da cama, preso no celular, nas notificações, nas preocupações. No fim, percebe que sua produtividade foi por água abaixo. Os estoicos sabiam que as primeiras horas do dia definem tudo. Ter uma rotina matinal bem estruturada, com hábitos saudáveis e horários definidos, não apenas traz mais disciplina, mas também melhora sua disposição, aumenta sua produtividade e faz com que você execute suas tarefas com mais eficiência ao longo do dia. Quando você começa a manhã da maneira certa, com foco e propósito, tudo flui melhor. Suas decisões são mais assertivas, sua energia se mantém estável e até os desafios se tornam mais fáceis de enfrentar. No vídeo de hoje, vou te mostrar 5 hábitos estoicos matinais que vão mudar sua vida. E o último é o mais poderoso de todos, que faz a mudança realmente acontecer. Se você quer parar de ser refém das distrações e começar o dia com propósito, eliminando a ansiedade, fica comigo até o final. Bem-vindos ao canal Mente Inabalável. Antes de continuarmos,
Já deixe o seu like e se inscreva no canal para que nossos vídeos alcancem o maior número de pessoas e possamos continuar compartilhando lições valiosas. Vamos ao primeiro hábito. Comece o dia com um momento de reflexão. Antes de embarcar na agitação do dia, é fundamental reservar um momento para parar, respirar e refletir. A vida cotidiana é repleta de tarefas, compromissos e responsabilidades, o que muitas vezes nos faz entrar no modo automático. No entanto, tirar alguns minutos pela manhã para se conectar consigo mesmo pode fazer toda a diferença no seu bem-estar e produtividade ao longo do dia. Esse momento de reflexão não precisa ser longo ou complexo. Pode ser apenas alguns minutos para observar os seus pensamentos, agradecer pelas pequenas conquistas ou até mesmo visualizar seus objetivos para o dia. Essa prática ajuda a criar uma mentalidade positiva e focada, além de reduzir o estresse. A reflexão matinal oferece a oportunidade de se alinhar com suas prioridades e intenções. Ao fazer isso, você começa o dia com mais clareza, mais tranquilidade e com a certeza de que está indo na direção certa. Assim, ao invés de sair correndo logo ao acordar, experimente essa pausa para a reflexão. O que você espera alcançar no dia de hoje? O que você quer melhorar ou priorizar? Pequenos momentos de introspecção podem trazer grandes benefícios a longo prazo. E isso nos leva ao segundo hábito. Controle suas primeiras ações do dia. O início do dia é crucial para o seu sucesso, e o segredo está no controle das suas primeiras ações. Como você começa o dia influencia diretamente sua energia, foco e disposição para o restante do tempo. Por isso, estabelecer uma rotina matinal intencional pode ser um dos maiores aliados para garantir que você tenha controle total sobre como sua jornada vai se desenrolar. Evite cair na tentação de iniciar o dia com pensamentos negativos ou discussões. Ao acordar, sua mente está mais receptiva e vulnerável. Por isso, escolher com cuidado o que vai preencher esses primeiros momentos é fundamental. Em vez de se deixar consumir por preocupações ou problemas logo ao abrir os olhos, busque acalmar sua mente. Tente adotar práticas que o acalmem, como alongamentos ou respiração profunda. Criar bons hábitos logo cedo, como um café da manhã nutritivo ou uma breve caminhada, pode ajudar a estabelecer uma base de tranquilidade e positividade. Ao acordar, procure não se perder em distrações como o celular ou compromissos urgentes. Priorize atividades que o ajudem a se sentir centrado e preparado para o que está por vir. Quando você assume o controle das suas primeiras ações, você define um tom positivo e produtivo para o resto do dia. Portanto, comece o dia com intenção. Defina o que você fará logo ao acordar, sem deixar que o caos do mundo exterior invada os primeiros momentos do seu tempo. Isso pode ser o diferencial para ter um dia mais produtivo e focado. O terceiro hábito é definir suas prioridades antes que o mundo decida por você. O dia mal começou e já há inúmeras demandas esperando por você. Mensagens para responder, prazos a cumprir, tarefas inesperadas surgindo a todo momento. Se você não se organizar e definir suas prioridades logo cedo, acabará passando o dia se perdendo em distrações, parecendo ocupado, mas sem realmente ser produtivo. Antes de se perder no caos das obrigações, tire um momento para organizar suas prioridades. Pergunte-se: o que é realmente essencial hoje? Defina suas metas e estabeleça um plano, nem que seja mentalmente. Dessa forma, você assume o controle do seu tempo e evita ser levado pelo fluxo de urgências alheias. Ao tomar essa atitude, você se torna mais produtivo e evita a sensação de que o dia passou e você não fez nada realmente significativo. Além disso, definir prioridades ajuda a reduzir a ansiedade, pois você terá mais clareza sobre onde concentrar sua energia. Seu tempo é valioso, e quando você o otimiza, acaba tendo uma rotina leve e produtiva, conseguindo cumprir com suas prioridades, obrigações, sobrando tempo, inclusive, para cuidar de si mesmo, seja indo até a academia ou fazendo uma aula de dança. As pessoas que definem suas prioridades conseguem ajustar sua rotina e ter tempo para se dedicar ao trabalho, à família e ao que mais lhe interessar. Portanto, antes de deixar o mundo decidir por você, estabeleça suas prioridades e direcione seu tempo para o que realmente importa.
O quarto hábito é sobre desenvolver um ritual de fortalecimento mental e físico. Corpo e mente estão profundamente conectados, e o equilíbrio entre ambos é essencial para lidar com os desafios do dia a dia. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, entendiam que a prática diária de fortalecer tanto o corpo quanto a mente era fundamental para um desempenho excelente em todas as áreas da vida. Um ritual matinal eficaz deve englobar 3 elementos essenciais que impactam diretamente sua disposição e foco para o resto do dia. O primeiro é a movimentação corporal. Exercícios leves pela manhã, como alongamentos, caminhadas ou yoga, aumentam a energia e a disposição. Eles não apenas aquecem o corpo, mas também ativam a circulação sanguínea, o que ajuda a clarear a mente e preparar você para os desafios do dia. Além disso, movimentar-se logo cedo melhora o humor e combate o estresse. O segundo é a exposição à luz natural. A luz do dia regula o relógio biológico, ajustando o ciclo circadiano e melhorando a qualidade do sono à noite. A exposição à luz natural pela manhã também tem um efeito direto no humor e na energia, ajudando você a começar o dia de forma mais alerta e positiva. O terceiro é a alimentação e hidratação conscientes. O que você coloca no seu corpo logo ao acordar influencia diretamente sua energia e clareza mental. Optar por uma alimentação nutritiva e se manter bem hidratado ajuda a evitar a fadiga precoce e a manter o foco durante o dia. Cuidar da nutrição é essencial para um bom desempenho tanto físico quanto mental. Sêneca, por exemplo, praticava caminhadas matinais para clarear a mente e estimular novas ideias. Marco Aurélio enfatizava constantemente a importância de cuidar do corpo, pois sabia que uma mente forte depende de um corpo bem cuidado. Incorporando esses pequenos ajustes na sua rotina, você começará a perceber uma melhora significativa na sua produtividade e bem-estar geral. A conexão entre corpo e mente é real, e fortalecer ambos logo no início do dia é uma das formas mais poderosas de começar com o pé direito. E chegamos ao hábito que realmente vai mudar a sua vida. Encare cada manhã como um novo começo. Os estoicos viam cada dia como uma oportunidade de recomeçar. Para eles, o passado já aconteceu e não pode ser mudado, o futuro é incerto e não se pode controlar, mas o presente está em suas mãos. Cada novo dia traz uma chance de recomeço, de ajustar sua direção e focar no que realmente importa. Uma das práticas mais poderosas dos estoicos era o memento mori, que significa lembre-se da mortalidade. Ao se lembrar da finitude da vida, você se torna mais consciente do valor do tempo e da urgência de viver com propósito. Essa reflexão desperta a consciência de que o tempo é precioso e nos impulsiona a focar no que realmente faz a diferença em nossas vidas. Como aplicar essa mentalidade no seu dia a dia? Ao acordar, faça um exercício simples. Lembre-se de que este dia é uma nova chance, uma nova oportunidade de viver de acordo com seus valores e prioridades. Abandone o peso do passado e a ansiedade sobre o futuro e concentre-se totalmente no agora. Pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, estou vivendo de acordo com meus valores? Essa reflexão simples, mas profunda, pode transformar a maneira como você encara as tarefas do dia, ajudando a alinhar suas ações ao que é mais importante para você. Ao incorporar essa mentalidade em sua rotina matinal, você fortalece sua disciplina, resiliência e senso de urgência, vivendo de forma mais plena e focada. Portanto, no vídeo de hoje aprendemos que a maneira como você começa o dia tem o poder de moldar toda a sua jornada. O estoicismo nos ensina que, apesar das incertezas do futuro e do peso do passado, o presente é nossa maior oportunidade. Através de ações simples e consistentes, podemos transformar nossa rotina e conquistar mais produtividade, equilíbrio e bem-estar. Então, ao acordar amanhã, lembre-se: cada novo dia é uma chance de recomeçar, de se alicerçar em seus valores e viver com